O Evangelho de Mateus, semelhante de certa forma com o Evangelho de Marcos, ele também apresenta ali a narrativa dos feitos de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus falou e de tudo aquilo que representa o anúncio do reino de Deus, né? E de certa forma, quando a gente vai para o tempo de Jesus e aquele período da história em Israel, a gente consegue perceber que o judaísmo ali era bem fragmentado. Como a Mel bem disse aqui hoje, ela explicou um pouco na escola bíblica a respeito das facções que existiam dentro do judaísmo, e tudo isso é um contexto atual no presente momento que Jesus chega em Israel. Naquele momento, o assunto era o domínio do Império Romano sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre tudo aquilo que aquele povo fazia. Existia o Império de Roma que governava e ditatorialmente trazia para aquela nação um jugo. Então, o motivo pelo qual as pessoas todas aguardavam o Messias aparecer era uma libertação. Eles aguardavam ansiosamente para que o Filho de Deus viesse, para que o Messias viesse e libertasse todos eles, todo Israel, e não somente Israel, mas todo mundo, de um domínio do Império Romano, e a partir daquele momento fosse inaugurado então esse reino que não teria fim, esse reino como nós lemos aqui a respeito de Davi, que teria a continuação como filho de Davi, era isso que eles aguardavam. Revolução, então, era um diálogo constante, principalmente entre os zelotes, que eram aqueles que queriam, de forma armada, tirar o domínio do Império Romano e trazer, então, o domínio do Messias para Israel e um reino de paz eternamente. Tudo isso era um contexto que estava ali inserido em Israel nos tempos de Jesus. Uma outra questão que acontecia também é que diversas pessoas apareciam constantemente trazendo algum tipo de mensagem que poderia ser uma mensagem que vinha da parte de Deus. Uma mensagem que talvez fosse de fato a mensagem do Messias. Diversos evangelhos eram pregados, diversos grupos de pessoas se organizavam de alguma forma para que tentassem e pudessem de alguma forma romper com o domínio do Império Romano. Mas todos esses falharam durante todas as tentativas. E aí, na figura de João Batista, por exemplo, a gente vê ali uma série de discípulos que se ajunta diante dele para ouvir os ensinamentos que ele trazia, e ele dizia: eu não sou o Cristo. Justamente porque as pessoas aguardavam ansiosamente que aquela pessoa aparecesse, para que o Messias de fato aparecesse, e aquilo era uma expectativa. Diversas mensagens, diversos tipos de evangelho, e a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia, e aí era pregado também, de uma certa forma, a boa notícia por parte do império. O império que não queria que aquele domínio acabasse, que aquela extensão territorial fosse perdida, pregava o evangelho de César. A boa notícia de que César havia chegado, então existe a Pax Romana. Na verdade, esse é o contexto que Jesus surge. Mas o Sermão do Monte é um momento de reviravolta nessa história. Jesus já havia passado por tudo aquilo que nós já estudamos, ele já havia se batizado, ele já havia se preparado e estava começando o seu ministério público. O Sermão do Monte faz parte, e no Evangelho de Mateus a gente vai encontrar uma série de discursos que Jesus faz, 5 grandes discursos que Jesus faz para as multidões que o seguiam, e aquela mensagem começa a ser anunciada juntamente nesse período no Sermão do Monte. Então, quando nós lemos esse texto, a gente precisa pensar todo esse contexto. O Sermão do Monte, então, é um marco muito importante para o ministério de Jesus. E, não obstante, o monte era, de fato, um símbolo muito importante para o povo de Israel. Afinal de contas, todos os grandes anunciamentos de Deus foram feitos através de montes. No Sinai, Moisés recebeu de Deus as tábuas da aliança e tudo aquilo que aquele povo deveria fazer a partir de então. Naquele momento é inaugurado algo importante. E não somente por isso, em um monte também Abraão quase ofereceu seu filho em sacrifício. Tudo isso representa para o povo judeu algo extremamente importante. E é por isso que Jesus, então, em um monte, começa a anunciar a lei que rege o reino de Deus. Por isso, então, vamos ler Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração nessa manhã e que sejamos transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Esse sermão, muito importante, muito especial para o ministério de Jesus, é uma parte, particularmente para mim, muito importante e muito especial das Escrituras. Eu amo esse texto, eu amo esse trecho, e justamente a gente pode fazer esse paralelo com o momento onde Moisés recebe os mandamentos e passa esses mandamentos ao povo. Êxodo capítulo 20, você consegue estabelecer esse paralelo justamente porque nesse momento Jesus está dando uma direção à grande multidão que o seguia e a partir daquele momento os seus discípulos também começam a aparecer e começam a persegui-lo e a segui-lo, né? E portanto a gente consegue ver que Jesus traz aqui tudo aquilo que regeria o reino de Deus, o reino dos céus. Aquilo que de fato era aguardado pelos judeus, mas que eles esperavam que fosse algo armado ou que fosse um domínio político. Mas na verdade, Deus faz algo muito superior. E quando traz o reino de Deus, ele fala sobre bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem-aventurado, essa é a palavra que Jesus utiliza aqui, makarios do grego, que significa felicidade, feliz, mas não somente a felicidade como nós a entendemos hoje. Não como uma felicidade que o mundo diz para nós que nós devemos ter. Não uma felicidade que está atrelada a elementos físicos, financeiros, sejam eles circunstanciais, nada disso. Essa felicidade, essa bem-aventurança, ela precede de Deus e ela vem da parte de Deus para o seu povo como uma bênção maior. A bênção celestial de Deus, essa é a bem-aventurança daqueles que seguem o reino de Deus. E é nesse momento eu quero que a gente faça aqui um pequeno apanhado em cada uma dessas bem-aventuranças. E aí, a primeira delas, Jesus dizendo, logo no verso 3 e no verso 4, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui nesse momento a gente precisa entender que a nossa expectativa, ela deve ser colocada somente em Deus, porque nós somos seres completamente caídos, dependentes da graça do Senhor, e estamos falidos moralmente dizendo, nosso coração ele já não mais, ele precede de Deus, ele já não mais tem nada de bom, como nós cantamos aqui. O nosso coração, ele é um coração corrompido pelo pecado. Todos nós conhecemos o momento onde a serpente tenta Adão e Eva, e naquele momento, a partir dali, o pecado entra na história da humanidade. E quando isso acontece, o nosso coração ele é completamente corrompido. Em Adão, todos nós pecamos. E não somente isso, mas todos nós, diariamente, levantamos no nosso coração altares idólatras contra o nosso Deus. Nós, diariamente, levantamos a nossa voz contra o nosso Deus, contra o nosso próximo. A cada dia nós percebemos a falência que existe no nosso próprio coração. Por isso a única opção que nós temos é pedir ao Senhor que nos dê um novo coração, porque o nosso coração é falido. Bem-aventurados ou felizes aqueles que realmente obtêm a bênção celestial do Senhor, aqueles que reconhecem a sua falência moral, a sua falência espiritual, a sua carência de Deus, a sua necessidade para aquele que somente Ele pode fazer algo, aquele que somente Ele pode cumprir, ou pode fazer, ou pode acender essas expectativas no seu coração. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que reconhecem a sua pequenez diante do Senhor. Aqueles que reconhecem que são carentes e dependentes da graça de Deus. Nós não temos nada de bom para oferecer. Não existe em nosso coração bondade alguma. Não existe em nós qualquer capacidade última para fazermos algo que agrade ao Senhor. Por nós mesmos não há nenhuma opção. Mas graças a Deus pela sua graça. Bem-aventurados aqueles que reconhecem, que percebem a sua falência. Aqueles que são pobres de espírito ou humildes de espírito.
E também bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O choro decorrente aqui do arrependimento genuíno no coração, de uma expectativa real que você olha para dentro de si e realmente não vê absolutamente opção alguma para você. Esse choro, ele reproduz aquilo que gera no seu coração arrependimento. Que esse arrependimento que vem da parte de Deus para nós possa nos alcançar. Que esse arrependimento alcance o nosso coração e essas lágrimas, não somente lágrimas externas, mas essas lágrimas que caem dos nossos olhos e do nosso coração, sejam sinceras como um sinal de arrependimento verdadeiro e genuíno para a parte de Deus. Assim, nós seremos então bem-aventurados, porque nós reconhecemos a nossa falência moral, a nossa falência espiritual, nossa pobreza espiritual, e também bem-aventurados, porque choramos. E na verdade, seremos bem-aventurados porque o Senhor mesmo nos consola através da sua graça. Então somos alcançados. Essas lágrimas serão recolhidas, estão sendo recolhidas. Lágrimas de arrependimento. Não existe nada bom em nós. Como diz o texto de Romanos, capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto e a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios e a boca eles têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é o que o apóstolo Paulo diz a respeito da realidade do nosso coração corrompido. O reino de Deus não tem espaço para aqueles que se acham superiores, para aqueles que se acham, de alguma forma, capazes por sua própria força de alcançarem essa bênção que só vem de Deus. No reino de Deus, nós precisamos reconhecer, nós precisamos dizer que somos necessitados e carentes da graça do Senhor, chorar de forma arrependida por nossos pecados e por nossas fraquezas, que diariamente nos assolam. Então, seremos sim bem-aventurados, porque esse é o padrão do reino de Deus. Depois, Jesus continua dizendo, no verso de número 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados aqui os humildes ou mansos. Nesse momento, a gente vê algo que Jesus traz aqui direto do Antigo Testamento, direto de Davi, por exemplo, quando diz no Salmo de número 37, exatamente esse trecho, os mansos herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra. Jesus, então, conclui aqui dizendo que, de fato, nós somos bem-aventurados porque seremos humildes e assim receberemos a terra por herança. Nós não podemos olhar para Deus como se Ele fosse alguém que pudesse simplesmente ou precisasse simplesmente fazer as nossas vontades. A nossa relação com Deus ela não pode ser pautada naquilo que Ele pode nos oferecer. A nossa relação com Deus não pode ser pautada naquilo que nós precisamos momentaneamente ou circunstancialmente diante de Deus, como se aquilo fosse a causa última para a nossa relação. A gente não se relaciona com Deus como se Deus pudesse nos dar o melhor emprego. A gente não se relaciona com Deus como se Deus pudesse nos dar o melhor carro, a melhor casa, as melhores condições de vida terrena. A gente não busca uma simples satisfação momentânea e terrena. A nossa vontade não pode estar submetida a isso. Os mansos e humildes são aqueles que têm a sua vontade submetida à vontade do Pai. Assim Jesus diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus, em nenhum momento algum, ele busca fazer a sua própria vontade, ao contrário, ele faz a vontade do Pai. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus é um passo importante para que sejamos mansos e humildes. E assim seremos tão bem-aventurados. Submeter a nossa própria vontade àquilo que Deus, somente Deus, quer e deseja fazer. Esse é um passo muito importante no reino de Deus. A nossa relação com Deus, então, ela não é mais baseada nas nossas próprias vontades que apresentamos a Deus. Ao contrário, nossa relação com Deus agora, ela parte da vontade de Deus, que é feita através de nós e em nós. Essa é a bem-aventurança de Deus. Essa é a bem-aventurança do reino de Deus. Essa é a verdadeira felicidade que o reino de Deus traz para nós.
Isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo em nós. Graças a Deus porque nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos levantar as nossas mãos ao alto e dizer todos os dias, dizemos, graças a Deus porque o Senhor escolheu habitar em nós e mudar a nossa própria vontade. Todos os dias nós temos a opção de realmente fazermos algo diferente, de realmente submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, à vontade do Pai. Eu me lembro muito naquele momento onde Jesus está em angústia e sofrimento pela crucificação que se aproxima, e ele fala, Pai, seja feita a tua vontade. Mas que se fosse possível, afasta de mim esse cálice. Aqui, nós precisamos nos igualar a Jesus e dizer, realmente, sermos sinceros diante de Deus, nossa vontade, Senhor, seria essa. Se realmente fosse fazer algo que eu queria fazer, Deus, eu faria isso. Mas, seja feita a tua vontade, Senhor. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. É nela que nós vamos encontrar a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade. É nela que nós encontramos o sentido. E o mais legal, nesse verso, no verso 5, é que a consequência disso, de nós nos submetermos ao Senhor, é que nós receberemos a terra por herança. E aqui a gente não pode simplesmente ler esse texto com olhos como se realmente recebêssemos aqui terras e porções de terras, ou recebêssemos aqui na terra prosperidades em todas as áreas da nossa vida, não. A terra, por conta do pecado, foi submetida aos domínios de Satanás. Satanás regia este mundo, mas a crucificação de Cristo e a obra redentora de Cristo despojou todas as ações de Satanás. E agora, essa terra que antes pertencia a Satanás, porque nós demos a ele, nós o entregamos por conta do pecado, agora é do Senhor. Como diz em Apocalipse, todos os reinos da terra são do Senhor e do seu Cristo. Pertencem ao Senhor. E nós seremos aqueles que herdaremos a terra por herança, porque habitaremos com Ele eternamente em um novo céu e uma nova terra. Uma terra revestida de incorruptibilidade, onde o pecado já não mais assola todas as nossas vidas e os nossos corações, onde o pecado já não mais está presente nas nossas relações. Tudo passa a ser diferente, porque herdaremos a terra por herança. Essa é a bem-aventurança, quando nós nos submetemos à vontade de Deus para nós. E a vontade do Senhor é que sejamos conformados à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que Deus zela. É por isso que todos os dias da sua vida, Deus vai fazer com que você passe por tudo aquilo que você precisa passar, para que você seja mais parecido com Jesus a cada dia. E o nosso coração está sendo aperfeiçoado e moldado pelo Espírito Santo. Em breve, veremos então essa terra revestida de incorruptibilidade. Porque como diz em Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a palavra de Deus para nós. E como eu disse, essa terra que então em breve será revestida de incorruptibilidade, onde nós habitaremos e reinaremos com Jesus. É o que diz em Apocalipse capítulo 21. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não mais existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa é a mensagem de Deus para nós.
Portanto, seremos bem-aventurados, somos bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nesse momento a gente talvez logo já pensa a respeito da justiça ao nosso redor, né? Tantas injustiças nós vemos diariamente em nossas vidas e nas vidas daqueles que nós amamos e também nas vidas das pessoas no mundo. A gente olha e percebe as relações cada vez mais complicadas. Tudo isso, de fato, é injustiça. Mas eu queria dizer para você que a verdadeira justiça de Deus se manifestou em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Naquele momento, nós que não somos diferentes nessas relações, porque geralmente nós olhamos as nossas atitudes externas e que são diferentes, graças a Deus, porque nós temos aqui, de fato, um novo coração sendo transformado a cada dia. E nós olhamos as relações das pessoas ao redor e pensamos que somos diferentes no íntimo do coração. Mas a verdadeira injustiça não é somente aquela injustiça que acontece entre irmãos, a injustiça que acontece entre as pessoas do mundo. A verdadeira injustiça acontece de nós para com o nosso Deus. Quando nós, por pecarmos, ofendemos o nosso Deus e ferimos a sua santidade. Mas tudo isso, Deus resolveu na cruz do Calvário. Quando Jesus é a própria justiça de Deus e faz para nós algo sobrenatural, Ele nos justifica, Ele imputa em nós a justiça dEle, Ele coloca sobre nós aquela justiça que nós não fizemos absolutamente nada para merecer, porque nós pensamos que muitas vezes as nossas boas ações são justiças diante de Deus. Mas, se nós olharmos ao fundo, veremos que as nossas justiças que nós dizemos fazer, elas são, na verdade, trapo de imundície. Elas não são nada diante de Deus. A nossa relação com o Senhor era de inimizade. A injustiça que havia no mundo e que há no mundo vem por conta do pecado presente no mundo. Mas Jesus Cristo, em seu sacrifício na cruz, Ele faz com que nós sejamos declarados justos pelas suas obras e seus méritos. E naquele momento, a justiça de Deus é manifestada a todos. Todos aqueles que olharem para o madeiro e virem a cruz, podem contemplar a justiça de Deus. E de fato, as injustiças cercam o mundo, cercam a sociedade. E em muitos contextos nós ainda vemos a ação da malignidade do coração do homem. Mas entenda, tudo isso está preparado para terminar. A justiça de Deus manifestada na cruz inaugurou um novo tempo, onde todas essas coisas acabam terminando de forma completa. Muito em breve, nós veremos Jesus sendo manifestado mais uma vez e toda injustiça, de qualquer tipo, jamais terá lugar no reino de Deus que há por vir. Nós hoje já estamos vivendo o reino de Deus, não é verdade? Nós vivemos aqui uma realidade que ainda não é completa. Tudo isso que nós experimentamos aqui aos domingos, nos nossos encontros, é maravilhoso. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Tudo aquilo que fazemos de boas obras faz parte do reino de Deus. Mas ainda não vivemos a completude do reino de Deus. Mas nós temos uma função de sermos arautos do reino de Deus e anunciar o reino de Deus. Por isso, em suas relações, faça sempre a manifestação do reino de Deus. Manifeste através da sua vida, em suas relações, em seu trabalho, em sua escola, em sua faculdade, onde você estiver, manifeste o reino de Deus. Sinalize o reino de Deus. Assim como Jesus estava aqui sinalizando o reino de Deus aos seus discípulos, também faça isso. Porque o reino de Deus já está presente. O reino de Deus já é uma realidade em nosso meio. O reino de Deus já se encontra ao seu lado. Quando você olha para o seu irmão e reconhece nele um irmão, e vê que o sacrifício de Jesus uniu vocês por algo muito diferente. Vocês são completamente diferentes, mas foram unidos em um mesmo propósito, o propósito maior do reino de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, quando a gente percebe então que muito em breve essa justiça será manifestada completamente, isso nos dá no nosso coração esperança. Eu queria dizer para você que talvez você se encontre aqui completamente angustiado, amargurado por quaisquer injustiças que talvez você passe, ou passou, ou qualquer pessoa que você conhece, ou qualquer pessoa que você simplesmente gerou empatia em seu coração. Eu queria dizer para você que essa injustiça vai ter fim. Na verdade, eu queria dizer para você que Jesus Cristo já manifestou naquele dia, na cruz do Calvário, o fim muito em breve que virá para todo tipo de injustiça e mazela. E não haverá mais nada disso no reino de Deus. E no reino de Deus não haverá mais choro nem pranto.
Não haverá mais dor, nem sofrimento. E aí nós contemplaremos de forma completa a justiça de Deus. Então, nutra em seu coração essa expectativa. Gere em seu coração, em tudo que você for fazer, em todas as suas relações, a expectativa real de que muito em breve, sinalizando o reino de Deus como nós já fazemos, continue fazendo, porque muito em breve ele se manifestará por completo. E é por isso que somos bem-aventurados, porque temos sede e fome de justiça. E como bem Jesus disse, seremos satisfeitos. Amém? Verso de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E o verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nesse momento, a gente percebe realmente a graça de Deus se manifestando sobre nós, porque nós recebemos de Deus misericórdia. Enquanto nós merecíamos a condenação, justa condenação, a justiça real sobre nós, Jesus toma para si e nos oferece em outra mão misericórdia e graça. Isso é algo esplêndido, isso é algo maravilhoso. Você precisa se alegrar sabendo que todos os dias da sua vida, Deus oferece para você, pelo sacrifício de Jesus, misericórdia. Misericórdia, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a mim e sobre a sua vida. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós olhamos e podemos ver a vida, porque a misericórdia de Deus foi entregue a nós. E aí, ao mesmo tempo, quando nós recebemos de Deus a misericórdia, precisamos manifestar a misericórdia. Jesus nos perdoou toda e qualquer ofensa. Devemos então agora fazer o mesmo. E aí eu me lembro de uma passagem, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que é uma parábola onde Jesus conta a respeito do credor incompassivo. Eu queria que a gente lesse esse texto, rapidinho. Mateus capítulo 18. No verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Quando os outros servos e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia com o seu servo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Nesse momento a gente realmente percebe como nós devemos entregar aquilo que recebemos. E recebemos da parte de Deus misericórdia. Não agimos mais em olho por olho. Agora nós entregamos aquilo que as pessoas não merecem de fato. Se nós fôssemos de fato ser justos, e se Deus de fato fosse ser justo completamente aqui conosco, de forma que nós recebêssemos a condenação que merecíamos, nós não estaríamos aqui. Não existiria qualquer alternativa para nós. Não existiria qualquer capacidade que nós pudéssemos fazer, nós não conseguiríamos pagar essa dívida. A propósito, a parábola aqui, a quantidade que esse servo devia ao seu senhor era uma quantidade absurda que nem se ele trabalhasse durante toda a sua vida, ele conseguiria pagá-la. A única opção era que aquela dívida fosse perdoada. E aquilo aconteceu, mas ele não agiu da mesma forma para com o seu conservo. Assim como nós recebemos a misericórdia e a graça de Deus, devemos agir também com misericórdia e graça para com aqueles que nos cercam. As nossas relações devem ser banhadas com graça e misericórdia.
As nossas atitudes devem ser banhadas com graça e misericórdia. Nós, então, vivemos uma nova realidade, onde o perdão, a misericórdia e a graça nos alcançaram e alcançam aqueles que estão após nós. Cada um de nós deve oferecer aquilo que recebemos. E somos bem-aventurados, porque recebemos de Deus misericórdia e graça. E aí, nós, os misericordiosos, teremos a misericórdia. Nós encontramos da parte de Deus a graça e o perdão por tudo aquilo que fizemos e fazemos todos os dias contra o nosso Deus e contra o nosso próximo. A graça de Deus nos alcança. E é esse o motivo pelo qual nós ainda estamos aqui. É por essa razão que nós permaneceremos. E naquele dia, quando nós olharmos ao Senhor face a face, nós poderemos dizer: o que nos trouxe aqui foi a sua graça e misericórdia, porque o Senhor cancelou a nossa dívida. Essa deve ser a nossa motivação. E é por isso que somos bem-aventurados. Verso 9, 10 e 11, e até o 12. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus, então, é a paz que nós recebemos, porque Ele é o príncipe da paz. A paz que foi estabelecida entre nós e o nosso Deus, mediante o seu sacrifício na cruz, nos deu a possibilidade de sermos agora anunciadores da paz. Se Jesus veio anunciar a paz que Deus estava estabelecendo com a humanidade, nós também devemos anunciar e sinalizar essa paz em todas as nossas relações. Em tudo aquilo que fizermos na nossa vida, somos pacificadores. Nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos em nossos lares sermos pacificadores. Na relação pai, mãe, filhos, precisamos ser pacificadores. Talvez você se encontre em uma situação onde você deseja que seja feito algo que você considera justo. Mas eu digo para você, como o texto diz para nós, seja pacificador. Seja um arauto da paz que Jesus Cristo trouxe. Enquanto vieram para com Jesus, diante de Jesus com espadas para o prendê-lo, ele livremente se entregou. Pacificador. Jesus não veio tirar o domínio de Roma com espadas. Pelo contrário, como ele disse a Pedro, Pedro, guarde essa espada. Seja um pacificador. Anuncie a paz de Deus. E isso, de fato, gente, vai nos custar muito. Não é verdade que Jesus mesmo disse nos versos 44 e 45 do mesmo capítulo que nós precisamos amar os nossos inimigos. Ser pacificador e manifestar o reino de Deus com a paz de Deus envolve também se renunciar, abrir mão da sua própria vontade e escolher manifestar a paz até mesmo para aqueles que talvez manifestam a espada para você. É nesse ponto que a gente realmente percebe como o reino de Deus é completamente diferente. É nesse ponto que a gente percebe que o reino de Deus, ele vem com outro modus operandi. Ele trabalha de uma outra forma, porque nós estamos agora numa contramão. Enquanto o mundo inteiro caminha em uma direção de injustiça, de guerra, de tristeza, de dor e sofrimento, nós caminhamos em uma direção contrária, anunciando a paz de Deus que foi estabelecida pelo sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que nós estamos aqui. Jesus, então, é o príncipe da paz. E como ele mesmo disse para nós, somos bem-aventurados, porque seremos perseguidos por causa da justiça. Por conta dessa mensagem, seremos perseguidos. Por conta dessa paz que anunciamos, teremos oposição. Ao anunciarmos que nós precisamos agora perdoar, teremos oposição. Ao anunciarmos que nós precisamos chorar, teremos oposição. Quando anunciamos os preceitos do reino de Deus, teremos oposição. A mensagem do reino de Deus é incompatível com a mensagem do reino de Satanás. Não existe algo que agrade as pessoas lá de fora, que agrade aqueles que estão a serviço de Satanás, porque ainda estão presos em seus delitos e pecados. Mas nós precisamos e cremos na boa mão do Senhor
anunciando as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, do reino de Deus, que já se encontra presente, mas que se fará completamente presente em breve. Anunciando essa mensagem, cremos no poder de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos. Por isso nós não deixamos de anunciar. Por isso nós não deixamos de falar. Por isso nós não podemos deixar e nos calar aqui. Pelo contrário, anunciamos corajosamente a justiça do reino de Deus. Anunciamos corajosamente a palavra do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. E aí, quando a perseguição vier sobre nós, e ela, seja ela de qualquer tipo, por conta da mensagem do evangelho, por conta dessa mensagem que realmente traz e quebra todos os paradigmas, nós precisamos nos alegrar. Isso é difícil. Se alegrar diante de uma perseguição, seja ela de qual tipo for, não é fácil. Mas a verdade é que a nossa alegria, a nossa verdadeira felicidade não se encontra nas circunstâncias. Ao contrário, a bem-aventurança ela é celestial e da parte de Deus para nós. Portanto, independe das circunstâncias. Você, meu irmão, é bem-aventurado. Bem-aventurado porque você faz parte do reino de Deus. E se você está aqui hoje e ainda não reconhece essa bênção sobre você, é te dada a oportunidade para que você enxergue Jesus Cristo crucificado e tudo aquilo que Ele fez na cruz e receba a salvação que é te dada de graça. E então seja também conosco um anunciador do reino de Deus. É essa mensagem do reino de Deus que nós pregamos. E para a gente finalizar e orarmos, queria fazer algumas aplicações. O reino de Deus, ele ainda não é totalmente presente. Nós chamamos isso de uma tensão que existe entre o já e o ainda não. Nós já vivemos o reino de Deus. Nós já conseguimos olhar e ver aqui entre nós a graça de Deus sendo manifestada em todas as suas formas. A alegria que é manifestada aqui entre nós quando estamos juntos em culto, em louvor ao Senhor, é algo esplêndido e sobrenatural, vem dos céus. Mas nós ainda não vivemos a plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Como diz o apóstolo Paulo, vocês não conseguem contemplar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou ainda para aqueles que o amam. Ou seja, precisamos aguardar ansiosamente para a completude do reino de Deus, que em breve se manifestará. E é nessa expectativa que nós fazemos o que fazemos. Quando olhamos ao nosso redor, vemos o reino de Deus. Quando você olhar para o seu irmão, perceba que ele faz parte do mesmo reino que você. Quando você for levantar a sua voz para com o seu irmão, lembre-se, ele também é um anunciador do reino de Deus. Quando as discussões vierem em suas casas, lembre-se, seja um pacificador, porque você anuncia o reino de Deus. Pais para com filhos, filhos para com os pais. Que o reino de Deus também seja anunciado nas nossas relações de trabalho. Você para com o seu chefe, com o seu superior. E se você é o superior, que você seja assim também com relação aos seus empregados. Anuncie o reino de Deus. Anuncie a paz de Deus. Porque o reino de Deus já está presente. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós podemos perceber. Não é verdade? A segunda aplicação que eu queria fazer é que o reino de Deus, de fato, é essa pedra que esmaga todos os nossos sonhos e projetos egoístas. Como Jesus bem anunciou aqui nesse monte, tudo o que ele está anunciando aqui quebra completamente as expectativas que eram aguardadas pelos zelotes, por exemplo, e por todas as facções do judaísmo, ao aguardarem o Messias. Jesus não corresponde a isso, porque o reino de Deus, assim como Daniel viu, é aquela pedra que cai e esmaga todos os reinos, que esmaga todas as coisas. E essa pedra também esmaga os nossos projetos e sonhos egoístas. Entenda, você não escolheu ou está aqui diante de Deus hoje, servindo ao Senhor, porque você quer fazer a sua vontade. Você entendeu que você deve abrir mão da sua vontade. Quando nós colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, e essa é a parte difícil, não é muito fácil nós servirmos a Deus, quando nós colocamos diante de Deus os nossos próprios sonhos e falamos, Senhor, eu quero fazer isso, e eu faço isso pela minha vontade, como se essa fosse a vontade de Deus. Mas quando nós nos submetemos à vontade do Senhor e percebemos que isso vai contrário a tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, aí precisamos entender que o reino de Deus, de fato, esmaga os nossos sonhos. Jesus não tem um interesse completo em satisfazer as suas realizações pessoais, meu irmão. Eu tenho que dizer isso. Os seus projetos são bênção. Deus
continua te dando condições para que você desempenhe seus projetos pessoais. Mas entenda, a prioridade para o Senhor é para com o seu reino. E o reino de Deus envolve não a nossa vontade, não os nossos projetos pessoais. Portanto, esteja disposto, enquanto estiver no reino de Deus, a abrir mão de tudo isso. Porque essa pedra do reino de Deus cairá sobre os seus sonhos e projetos pessoais. E quando eu falo para vocês, tenho a certeza de que isso me atinge também. Se eu pudesse dizer tantas as coisas que eu tive que realmente abrir mão, eu nem estaria aqui agora num momento como esse. Era para eu estar em um outro país fazendo um curso. Mas o plano de Deus, o reino de Deus esmagou os meus próprios projetos. E hoje eu entendo que é Ele que governa todas as coisas e não eu. Que isso também seja uma realidade na sua vida. Que isso se alcance também. E ainda que seja doloroso, entenda, esse é o reino de Deus. E é o melhor. É o melhor para nós. E por último, o reino de Deus nos ensina sobre o seu próprio rei. Quando nós vemos aqui Jesus anunciando os preceitos do reino, nós aprendemos mais sobre Jesus. Nós conhecemos mais o nosso Deus. E esse conhecimento de Deus que nos é revelado, até mesmo dos céus, como diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. A lei do Senhor também manifesta os seus preceitos. Quando nós contemplamos essa realidade, conhecemos mais quem é o nosso Deus. E tudo aquilo que conhecemos de Deus, Ele nos permitiu conhecer. Nosso Deus quebrou algo que somente Ele poderia quebrar. Ele decidiu se relacionar conosco. E fez de tudo para que isso acontecesse. Foi Deus quem fez todas as coisas necessárias para que nós estivéssemos aqui, irmão. Entenda, nós não contribuímos em nada na nossa relação com Deus. Ele, exclusivamente Ele, fez todas as coisas necessárias para que nós pudéssemos conhecê-lo. E hoje nós temos o privilégio, através das Escrituras, através do testemunho que Jesus nos relatou, através de tudo aquilo, quando olharmos para a pessoa de Jesus e o seu testemunho contido nas Escrituras, nós contemplamos o nosso mesmo Deus. E aí, esse conhecimento nos transforma. Esse conhecimento de Deus muda todas as coisas. E que isso te alcance em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia, a cada leitura bíblica, a cada oração, o reino de Deus seja mais e mais real na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. Então, muito em breve, e cada dia, as nossas naturezas pecaminosas vão acabar morrendo, vão padecendo, porque o reino de Deus vai crescendo. O Espírito Santo continua trabalhando em nossos corações e continuará até o último dia. Porque, como disse o apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses, a boa obra que ele começou, ele irá terminar. Então tenha essa certeza, muito em breve veremos a realidade grandiosa do reino de Jesus em todas as realidades da nossa vida.